Regina me deu a oportunidade de escolher, eu escolhi um trecho do Evangelho, uma passagem que tem relação com a palestra da Ana. Então, do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 8. Bem-aventurados os que têm puro o coração. Simplicidade e pureza de coração. Bem-aventurados os que têm puro o coração, porquanto verão a Deus. Mateus capítulo 5, versículo 8. Apresentaram-lhe então algumas crianças a fim de que ele as tocasse, e como seus discípulos afastassem com palavras ásperas os que lhes apresentavam, o que lhe as apresentavam, Jesus, vendo isso, zangou-se e lhes disse: Deixai que venham a minhas criancinhas, e não as impeçais, porquanto o reino dos céus é para os que se lhes assemelham. Digo-vos em verdade que aquele que não receber o reino de Deus como uma criança, nele não entrará. E depois de as abraçar, abençoou-os, impondo-lhes as mãos. Marcos capítulo 10, versículos 13 a 16. A pureza do coração é inseparável da simplicidade e da humildade. Exclui toda ideia de egoísmo e de orgulho. Por isso é que Jesus toma a infância como emblema dessa pureza, do mesmo modo que a tomou como o da humildade. Poderia parecer menos justa essa comparação, considerando-se que o espírito da criança pode ser muito antigo e que traz, renascendo para a vida corporal, as imperfeições de que se não tenha despojado em suas precedentes existências. Só um espírito que houvesse chegado à perfeição nos poderia oferecer o tipo da verdadeira pureza. É exata a comparação, porém, do ponto de vista da vida presente, porquanto a criancinha, não havendo podido ainda manifestar nenhuma tendência perversa, nos apresenta a imagem da inocência e da candura. Daí, o não dizer Jesus, de modo absoluto, que o reino dos céus é para elas, mas para o que se lhes assemelhem. Pois que o espírito da criança já viveu, porque não se mostra desde o nascimento tal qual é, tudo é sábio nas obras de Deus. A criança necessita de cuidados especiais que somente a ternura materna lhe pode dispensar. Ternura que se acresce da fraqueza e da ingenuidade da criança. Para uma mãe, seu filho é sempre um anjo, e assim era preciso que fosse para lhe cativar a solicitude. Ela não houvera podido ter-lhe o mesmo devotamento se, em vez da graça ingênua, deparasse nele sob os traços infantis, um caráter viril e as ideias de um adulto, e ainda menos se ele viesse a conhecer o passado. Aliás, faz-se necessário que a atividade do princípio inteligente seja proporcionada à fraqueza do corpo, que não poderia resistir a uma atividade muito grande do espírito, como se verifica nos indivíduos grandemente precoces. Essa a razão porque, ao aproximar-se-lhe a encarnação, o espírito entra em perturbação e perde pouco a pouco a consciência de si mesmo, ficando, por certo tempo, numa espécie de sono, durante o qual todas as suas faculdades permanecem em estado latente. É necessário esse estado de transição para que o espírito tenha um novo ponto de partida e para que esqueça, em sua nova existência, tudo aquilo que a possa entravar. Sobre ele, entretanto, reage o passado. É assim que o espírito renasce melhor, mais forte, moral e intelectualmente, sustentado e secundado pela intenção que conserva da experiência adquirida. A partir do nascimento, suas ideias tomam gradualmente impulso, à medida que os órgãos se desenvolvem, pelo que se pode dizer que, no curso dos primeiros anos, o espírito é verdadeiramente criança,
por se acharem ainda adormecidas as ideias que lhe formam o fundo caráter. Durante o tempo em que seus instintos se conservam amodorrados, ele é mais maleável e por isso mesmo mais acessível às impressões capazes de lhe modificarem a natureza e de fazê-lo progredir, o que torna mais fácil a tarefa que incumbe aos pais. O espírito, pois, enverga temporariamente a túnica da inocência, e assim Jesus está com a verdade quando, sem o embargo da anterioridade da alma, toma a criança por símbolo da pureza e da simplicidade. A lição fala por si só, né? E quão grandiosa é a misericórdia divina sobre as nossas vidas, né? Que nos permite, sob o véu do esquecimento, passar por esse período da infância, né? Para que a gente possa alavancar o nosso progresso, né? Pois se os pais tivessem já essa impressão, né? Essa compreensão do passado e de que ali está um espírito antigo, os cuidados não seriam os mesmos, né? Então, com os nossos pensamentos, os nossos sentimentos elevados a Deus, a Jesus, nesse domingo de sol, dessa manhã agradável, em que nos reunimos em nome de Deus, em nome do amor, nesse dia dedicado a saudarmos, né, os nossos pais com gratidão por tudo que nos foi dado pelos nossos pais na matéria, onde nós temos que honrar, mas ao mesmo tempo filtrar tudo aquilo que não nos serve mais, tudo aquilo que não é nosso, para seguirmos a nossa caminhada com leveza. Nós pedimos a intercessão dos nossos amigos espirituais, dos mentores dessa casa, do mentor do trabalho dessa manhã, as crianças do astral superior, ao nosso divino amigo Jesus, que auxiliem a Ana nessa palestra que ela nos dará, falará de um tema tão importante, tão salutar nos nossos dias, que seja uma manhã de luz, de paz e de amor para todos. Que assim seja. Bom, gente, a Ana, todos nós já conhecemos, é trabalhadora da nossa casa, né? Era para ter feito a prece semana passada, com o seu imprevisto, nós conseguimos agendar para hoje, né? E ela nos falará sobre a cura da criança interior, que é o tema que ela desenvolveu para nós hoje. E aproveitando, né, a lembrança do Anderson hoje sobre o Dia dos Pais, que a gente possa também lembrar dos paizinhos que já partiram, que já se encontram no mundo espiritual como o meu, né? Que nós possamos ser gratos a eles pela vida que nos deu, né? Eu sou muito grata ao meu pai, ele sabe disso, né? Hoje mais do que nunca, porque sempre está comigo, me auxiliando aí quando possível, e eu sinto muito a presença dele. Então, isso que é importante, a gente saber que ele não nos deixa, eles jamais nos deixam, eles partem, né? Eles seguem a vida do outro lado e continuam nos amparando sempre que possível. Então, a doutrina nos dá esse consolo, esse conforto de que a vida continua. Por isso, não há necessidade de nos desesperarmos, né? Ana, bom trabalho para você. Então, bom dia, novamente, né?
todos nós, inclusive adultos, né? E o intuito dele é de nos reconectar, né, com a pureza do espírito e curar as feridas da alma infantil, né, porque somos crianças ainda, né, dentro da espiritualidade, despertando a criança divina que há dentro de nós. E aí, né, podemos fazer um breve resumo do que é a criança interior. A criança interior é um conceito psicológico que se refere à parte da nossa personalidade que guarda as nossas primeiras experiências de amor, rejeição, alegria e medo, emoções e padrões de comportamento da infância. Ela engloba todas as fases de idades, desde a concepção até a adolescência, e se manifesta, todas essas, através da vida adulta, dos nossos sentimentos, pensamentos e comportamentos. Ela é uma parte que continua viva dentro de nós, mesmo na fase adulta, representando nossa parte sensível, espontânea e vulnerável. Tudo aquilo que se viu, tudo aquilo que se ouviu, sentiu e fez, está registrado no nosso inconsciente e também no nosso consciente. Correspondem à noção que temos no nosso eu e aquilo que pensamos que somos, em seus olhos, como a janela da sua alma. A vida se torna do tamanho das suas experiências vividas em cada fase e se manifesta na nossa forma de olhar para a vida. Você tirou de algum livro, sabe? Aí eu fui fazendo um apanhador. Mas você tirou de algum livro? Fui tirando. Seria importante colocar o nome do livro, o autor, alguma coisa assim, para a gente ler, às vezes. Tá. Tá bom. Ter a referência, né? É. Sim. Por que falar da criança interior? Bom, a importância de falar da criança interior se dá pelo fato dela representar o início da nossa caminhada nesta encarnação, pois ela influencia nossa forma de lidar com as emoções, relacionamentos, fé e a maneira de como vemos o mundo. Por carregarmos memórias emocionais da infância, se houver feridas não curadas, estas interferem no nosso eu adulto. E, consequentemente, acaba aqui por atrapalhando na nossa evolução espiritual. E aí podemos fazer uma síntese dentro da criança interior na luz do Espiritismo. Somos espíritos imortais, em jornada evolutiva. E a criança interior representa a memória emocional nossa e espiritual de vivências, sejam elas passadas desta encarnação ou de outras, né, que carregamos ainda no nosso espírito. A infância é uma fase de recomeço e temos uma referência à questão do Livro dos Espíritos que esclarece que durante a infância o espírito é mais acessível às impressões que recebe, capazes de auxiliar no seu adiantamento. Então tudo aquilo que recebemos, né, de bagagem dos nossos pais, na nossa criação, ela forma a nossa personalidade. E essa bagagem, né, dessa personalidade é o que nos faz hoje adultos, né? E ainda nos recorda, aliás, dentro do Evangelho ainda podemos dizer que reencontrar a criança interior é um convite para encontrarmos o estado de espírito propício à nossa regeneração, ao autoconhecimento, à reforma íntima, o perdão e o auto-amor. E ainda nos recorda que somos crianças no Espírito, como bem disse o trecho do Evangelho, do livro dos Espíritos, né? Não, do Evangelho. Crianças no Espírito, na evolução, por conta da nossa pequenez ainda, né?
diante a imensidão, né, e a dimensão, né, do mundo espiritual, mas que nessa pequena dimensão a criança repousa a centelha do Espírito Divino, porque todos nós carregamos essa centelha divina, na sua pureza original, que confia, busca e se entrega no caminho que o Cristo nos ensinou. Então, curar os males da criança ferida, que está viva dentro desse nosso eu adulto, né, de outras vivências passadas e também dessa que estamos agora no momento vivendo, é libertar os bloqueios e sentimentos negativos que carregamos de tantas aí vidas, né, encarnações, e nesta, que nos impedem de evoluirmos, nos aprisionam. E aí, a importância de manifestar a essência divina que temos e podemos para caminharmos rumo à Boa Nova. Então, a importância, né, da gente perceber a nossa criança interior, como ela está, né, como ela é, fazendo essa reflexão para perceber o quanto nós temos bloqueios que nos impedem, né, que nos amarram a nos liberarmos, nos libertarmos de tudo aquilo que faz muitas vezes a gente estar aqui novamente para cuidar e olhar novamente para sentimentos, reações que temos, né, e que estamos agindo, né, e não percebemos, e que nos atrasa, né, nos atrasa e faz com que não conseguimos dar passos, né, essenciais na nossa evolução como filhos de Deus. Então, existem experiências na nossa vida que causam essas feridas emocionais, né? Feridas emocionais que podem vir da infância atual ou, como eu disse, de vivências anteriores, pois nós carregamos toda essa bagagem, né, dessas vivências na nossa consciência e no nosso inconsciente. Estão todas gravadas aqui. Então, experimentamos como rejeição, abandono, falta de afeto, perdas, né? Temos aí o luto, né? Muitas vezes temos que lidar com o luto muito cedo, né? De pessoas importantes da família, os pais, irmãos, que ficam gravados, né? De alguma forma no nosso inconsciente. A violência, a omissão, né? No afeto, né? A falta de escuta ou a validação dos nossos atos, negligência emocional, críticas excessivas, né? Nós sabemos que existem pais também muito críticos, né? O uso da violência física e emocional, no caso de palavras duras, né? E essas experiências, elas podem deixar marcas no nosso inconsciente, no nosso perispírito, influenciando nossa forma de agir, sentir e se relacionar com o mundo. E aí, essas experiências, elas nos trazem sintomas que se manifestam, né? Na criança ferida para a nossa vida adulta. E a gente muitas vezes, no automático, não os percebe. Ou muitas vezes a gente os percebe e diz: ah, mas eu sou assim. Ah, mas é o meu jeito. Ah, é uma característica minha. Não. Você não é assim. Você está assim. E esses sintomas, eles se apresentam na fase adulta como perfeccionismo, né? Podemos dizer que o perfeccionismo vem de pais, né? Da criação de pais que exigiam demais, né? A necessidade de controle sobre as situações e pessoas,
Muitas vezes não percebemos, mas somos extremamente controladores. Queremos controlar tudo e todos, as situações, para que não fujam das nossas mãos esse controle de querer tudo conforme achamos que tem que ser. E isso vem do medo, é uma característica, né? A criança que sentiu medo, de alguma forma, esse sentimento foi sentido, e ele corresponde ao sintoma na vida adulta, como a necessidade do controle. O medo do abandono, né? Crianças que sentiram uma carência, né? Da rejeição de alguma forma, né? De não perceberem o amor, né? Daqueles que eram responsáveis pela sua criação. Sentimento de inferioridade. Criança que muitas vezes teve uma certa rejeição, né? E a crítica, ela vem daí, né? Os pais muito críticos. A criança sente todo esse sentimento e para a vida adulta nossa ela vem com um sentimento de inferioridade. A gente se sente nunca capaz ou suficiente para algo ou para alguém. A dificuldade em dizer não. A criança que não foi vista, né? Que não teve aquele olhar, né? Aquela atenção. Então, às vezes a gente se depara com pessoas que têm uma dificuldade imensa de dizer não. Aquelas pessoas extremamente boazinhas que se anulam para poder fazer as vontades do outro, né? Para poder ser vista, para poder ser olhada, né? Para poder ser validada. A falta de amor próprio também, isso daí muitos de nós carregamos, né? Essa dificuldade de nos acolhermos, de nos amarmos, de termos, né, esse cuidado conosco, né? Isso daí acaba sendo um reflexo, né, de um mix, muitas vezes, desses sentimentos vivenciados que afetam tanto a falta do amor próprio, a dificuldade de confiar. Crianças que muitas vezes, né, esperavam, né, uma segurança dos pais, dos seus responsáveis, dos seus tutores, né, e não tinham essa segurança, né? Então, tem a dificuldade hoje como adultos em confiar. Então, a autossabotagem também é um sintoma, né? Muitas vezes a gente se sabota bastante para tantas coisas, né? No nosso dia a dia conosco. E no automático a gente vai levando, né? Mas a gente não percebe que é uma autossabotagem com o nosso próprio cuidado consigo mesmo. O medo da rejeição, a falta de autoestima, né? Sempre sentindo como se a gente fosse inferior ao outro, né? Ou ao mundo, ou a todos, né? Que causa essa insegurança. A insegurança consigo mesmo, ou seja, aquela criança, né, que não teve aquela validação dos pais, né? Que tudo nunca estava bom, tudo sempre tinha um defeito, sempre faltava algo, não tinha aquele impulso, sabe? Aquele movimento, né, de você fortalecer a criança a acreditar no seu potencial, né? Você pode, você consegue. Não ficou muito bom, mas está no caminho, vai ficar ótimo, vai melhorar. Então, a criança que não tem esse suporte, esses sintomas se manifestam em nós adultos como uma insegurança consigo mesmo, para tudo. Os vícios, a criança que não recebeu amor, o amor que supre, né? O amor que preenche os nossos corações. Muitas vezes o adulto cai no vício, né? Seja qual for o vício, todo vício esconde uma falta, todo excesso esconde uma falta. E com certeza é a falta do amor, é a falta desse acolhimento, desse abraço seguro que a criança necessita para sentir que ela está segura no mundo, para sentir que ela pode ganhar o mundo. Então os vícios, né, os excessos, eles se escondem através dessa falta de amor recebido pela criança, que em sintoma traduz os adultos,
com seus diversos vícios, né? Para suprir algo que muitas vezes eles não conseguem, porque estão no automático, perceber isso. O porquê eu preciso disso? Porque isso eu tenho necessidade de fazer uso. E a gente sabe que muitas vezes as pessoas dizem: ah, eu fumo um cigarro porque me acalma, ah, eu fumo, né, eu tomo o álcool porque ele me deixa sereno. Mas na verdade só esconde o que está faltando aí dentro preencher, que é o amor. Autossuficiência. Nós também temos adultos que são autossuficientes, podemos dizer os Xenon, né, as Xena, que quer dar conta de tudo sozinho, porque tem uma enorme dificuldade de pedir ajuda. Querer dar conta de tudo, de todos, né, por medo de se sentir fraco. Olha, se eu pedir ajuda é porque eu não sou bom o suficiente para fazer aquilo sozinho. E a gente não é bom o suficiente a todo tempo para não pedir ajuda. Nós vivemos em sociedade, né? Vivemos com todas as pessoas ao nosso redor aí, seja no trabalho, seja na família, seja dentro de casa, porque ninguém foi feito para viver sozinho. Então, uns precisam dos outros, uns agregam os outros. Então, tudo que é feito muitas vezes em conjunto tem um resultado muito melhor do que você querer abraçar tudo e se cansar, né? E se ficar esgotado muitas vezes. Para querer provar o que para quem? O que você quer provar para quem? Que você pode? Mas você pode, todos nós podemos. E não precisa carregar tudo sozinho. A busca constante de aprovação. A gente tem muitas vezes uma insegurança tão grande conosco, um medo de serem reprovados, né, na sociedade, pela nossa família, pelas pessoas que amamos, pelos nossos pais. E essa busca constante de aprovação também está dentro da questão da crítica excessiva dos pais que não validavam os momentos simples e importantes para dar essa segurança para nós como crianças, né, na nossa época infantil. Então isso também é um sintoma na vida adulta que muitas vezes atrapalha, né, a nossa motivação, o nosso intuito de mostrar do que somos capazes, né, que podemos ser quem somos na nossa pessoa, porque cada indivíduo tem, né, a sua essência, o seu jeito, né, a sua capacidade, as suas fraquezas, né, e ninguém nunca vai ter a aprovação 100%, né? É impossível a gente ter a aprovação alheia 100%, porque veja, nem Jesus teve, né? Quantas pessoas iam contra, né, Jesus, nosso mestre, né? Nem ele agradou a todos, quem dirá nós? Então nós temos que trabalhar, né, essa questão de fortalecimento, né, de que podemos ser quem somos em qualquer lugar e ter essa segurança que está tudo bem, está tudo certo se a gente não conseguir agradar um ou outro. Faz parte, né, do processo. E perceber também, muito importante, as reações desproporcionais que muitas vezes temos e percebemos também, irmãos nossos, e às vezes a gente olha com outros olhos, mas é importante olhar com os olhos de espírito e perceber o ciúmes excessivo, né, que traz essa insegurança consigo, a carência, que é o medo do abandono, né, o medo de estar sozinho, e as explosões emocionais, muitas vezes um momento assim banal, a gente explode, a gente fica raivoso. Essa raiva que sentimos muitas vezes nos momentos, ela fala muito de uma criança ferida, né? De uma criança que participou de um contexto de violência, seja ela psicológica, nas palavras, ou seja ela física, né? De pais muito bravos, que batiam muito. Também vemos bastante isso. No passado os pais eram bem bravos, né?
E muitas vezes passava um pouquinho do limite, né? Na hora de se cobrar, tudo se resolvia na violência, né? E a gente sabe que hoje isso não é, o intuito, né? Na hora de criarmos os nossos filhos, né? O diálogo é tudo. Então, isso também marca muitas das dores que enfrentamos como adultos. São gritos silenciosos de uma criança ferida que ainda espera por acolhimento. Se você sente que você reage de forma desproporcional em certas situações, talvez não seja o seu adulto reagindo, mas a sua criança pedindo atenção. Se não acolhemos essa criança que fomos, ela seguirá pedindo socorro nas nossas reações, nos nossos medos e nas nossas carências, como adultos que somos hoje. E quais, né, o que nós podemos fazer, né, qual é o caminho para a cura, né, quando percebemos que estamos com esses sintomas, né, e quando começamos a nos olhar e perceber que existe uma criança ferida, que existe um espírito que carrega essas bagagens, né, todas, e vai saber por quantas vidas aí, né, sentimentos e emoções que nos atrapalham nessa evolução, né, e que a gente volta para percebê-los, muitas vezes não percebemos, adquirimos mais essa bagagem, né, na atual, e vamos levando, e isso vai atrapalhando. Então nós temos, né, quando percebemos, né, fazemos esse movimento de nos olhar, de nos perceber, né, dentro de tudo isso que foi dito, nós temos os caminhos para a cura, né? E essa cura, ela pode ser feita por nós mesmos, está dentro de nós a cura. Então, nós temos, por exemplo, dentro do Espiritismo, nós temos o Evangelho no lar, né? Para fazer o reequilíbrio emocional nosso. Preces sinceras à espiritualidade amiga, pedir auxílio para curar essas feridas internas, né? Nós temos aí os nossos amigos espirituais, nossos mentores, nós temos Jesus Cristo, nós temos tantos aí da espiritualidade, né? Que estão prontos e aptos, né? Quando é só chamar, na verdade, né? É só nos conectar e fazer o pedido para fazer esse auxílio a nós. E muitas vezes sozinhos é muito difícil. Nós temos essa dificuldade por conta da nossa pequenez, né? Da nossa ainda ignorância espiritual. Então, conversando com a espiritualidade, se conectando com essa espiritualidade amiga, o auxílio sempre virá. O autoconhecimento, a reforma íntima, né? Como tem o trecho do Livro dos Espíritos, conhece-te a ti mesmo. Ou seja, você se conhecendo, você tem o mérito de se perceber dentro disso tudo que foi dito, né? E aí você começa a perceber que de fato todos nós temos algo a ser curado, a ser trabalhado, a ser visto, percebido, né? E dentro disso está toda essa bagagem do autoconhecimento. Eu estou me conhecendo, as minhas fraquezas, os traumas que eu carrego inconscientemente, porque às vezes a gente fala, nossa, mas faz tanto tempo, eu nem lembro disso. Às vezes uma briga que a gente assistiu de um pai e de uma mãe, às vezes uma atitude do pai e da mãe que marcou e a gente falou, poxa, mas eu nem lembro mais disso, isso nem, né, tá tudo certo, mas não tá aqui. Então, a importância de se autoconhecer, de se auto-observar, para a gente poder identificar isso, né, e transformar tudo isso, fazendo uma reforma íntima, que é para isso que estamos aqui, né, para nos transformar, para nos reformar. E reformar o quê? Aquilo que muitas vezes não se pega, né? É exatamente os nossos sentimentos. É tudo aquilo que sentimos, né? Tudo aquilo que trazemos dentro do nosso coração. Então,
o desenvolvimento moral e emocional através das virtudes cristãs, né? Então é o que? Trabalhar o amor, o perdão, que é essencial dentro dessa caminhada, de reconhecer a criança que somos, né? E trabalhar esse perdão. Perdão aos pais, perdão a todos aqueles que um dia tiveram, né, grande importância, que passaram pela nossa vida, né, quando crianças. Eu faço a referência dos pais, né, que eles são os primeiros, né, não tem como dizer que não, mas muitas vezes, né, temos crianças aí que tiveram tutores ou foram criadas por outras pessoas, né, por outras imagens de responsabilidade, mas que também, né, precisam perceber que muitas vezes precisa trabalhar o perdão. E está lá no inconsciente. A gente acha que está tudo certo, mas... A nós mesmos também, né? Porque se a experiência chegou até nós é porque somos devedores da justiça divina. Exato, né? Então, quando a gente trabalha o perdão, a gente, na verdade, nem está perdoando eles. Estamos nos perdoando, né? Estamos nos libertando dessas amarras. E como a Regina disse no começo, né? A gente acha que aquilo atinge a eles, mas na verdade nós estamos tomando veneno, né? E esse perdão pesa muito dentro do nosso corpo espiritual e dentro do nosso corpo físico. Ele faz muito mal para nós. Então, perdoar é libertar todas as amarras que nos prendem, que nos aprisionam, né? Dentro das nossas emoções. A caridade. Quando a gente pratica caridade, a gente consegue sentir esse amor, né? Essa gratidão do outro, né? Essa coisa de você fazer bem, sabe, para alguém, isso nos preenche de amor, né? E a paciência. Nós temos que trabalhar a paciência. Nós não temos paciência para as coisas, queremos tudo como se fosse um miojo, fórmula mágica, né? 5 minutos está pronto. E não é, né? Não é assim. Temos também os passes espirituais, vibrações de cura, né? Que recebemos aí, essas energias, né? Que nos renovam, que nos transformam e que transmuta tudo aquilo que não deve permanecer conosco, né? E temos também as práticas complementares, né? Por exemplo, as meditações, né? Visualizações onde você acolhe a sua criança com amparo. Visualizações com Jesus acolhendo a criança em você. Escrita terapêutica também é uma prática complementar. Você pode escrever uma carta para a sua criança interior com muito amor e perdão. Ali você pode colocar tudo o que vem, porque conforme você vai pôr isso em prática, as memórias vão acontecendo, né? Você pode, antes disso, fazer uma prece, conversar, né, com os seus mentores, com os seus amigos espirituais, para que eles possam te auxiliar nessa escrita terapêutica e você mesmo escrever uma carta para você, né, para a sua criança, colocando ali tudo aquilo que faltou e que precisa ser trabalhado, né? Fazendo o quê? Fazendo o movimento do amor e do perdão. E o ato simbólico de reconciliação. A gente pode pegar uma foto nossa de infância, com muita compaixão, e olhar para ela todos os dias, né? Afirmando palavras de conforto, de força e acolhimento. Frases como: você é amada por Deus. Jesus está contigo desde o início. Hoje eu sou adulto. Posso te proteger e te ouvir. Temos também as atitudes diárias que podem ser feitas diariamente, né? Dentro da nossa vida, que é cultivar esse autocuidado conosco, esse autoacolhimento, esse autoelogio, amor próprio, sabe? E dizer: eu vejo você. Olha no espelho mesmo, todos os dias: eu vejo você, eu te amo, você é importante. Então, partindo para a reflexão, cada um de nós tem a responsabilidade e o poder de cuidar da criança que fomos. O processo de cura, ele é lento e contínuo, porém ele é possível e necessário na nossa evolução como filhos do Criador.
Reconectar com a criança interior é abrir o caminho para uma vida mais leve. Às vezes nós estamos carregando aquele fardo e quando a gente se reconecta e trabalha essa cura, a vida fica mais leve, autêntica, porque passamos a exercer a nossa essência, o que somos, né? A nossa identidade, e plena, né? É soltar todas as amarras que nos impedem de ir ao encontro do Criador. Lembrando da inocência e da pureza da criança, né? É despertar para a vida eterna, para o reino de Deus que nos habita. Está aqui a centelha, devemos lembrar. Purificando a nossa alma com paz, equilíbrio e a harmonia necessária que tanto precisamos. Porque não podemos mudar o passado, mas podemos oferecer à nossa criança interior aquilo que ela sempre precisou: amor, segurança e acolhimento. Quando você cura a criança que vive em você, você se torna um adulto mais inteiro. Você reencontra a sua verdadeira essência espiritual. Portanto, curar sua criança interior não é voltar ao passado, é libertar o seu futuro. Desperte a criança divina que existe dentro de você. Cure-a com o amor que Jesus nos ensinou. É isso, pessoal. O que eu quis passar para vocês. Espero que consegui passar de uma forma com êxito.